Olá, sejam bem-vindos a mais uma pequena história de decisões aqui no canal. Eu não sei se vocês gostam do que escutam, mas se realmente gostarem, mas mesmo assim não quiserem ser incomodados com notificações, podem subscrever o canal e apenas quando entrarem no YouTube é uma das vossas preferências e vai aparecendo as coisas novas que lá estão. Portanto, se vocês gostam de receber coisas novas, podem se subscrever sem ativar o sininho das notificações. A pequena história de decisões que hoje vou aqui contar, fala sobre Moisés. Provavelmente já muitos de vocês ouviram falar de Moisés. Ele foi um líder, foi ele que tirou o povo do Egito e o liderou pelo deserto durante 40 anos. Portanto, Moisés foi um líder. Em que é que Moisés... Tem muita coisa há muita coisa sobre Moisés, nós perdíamos aqui mais de um dias a falar de histórias de Moisés, situações da vida de Moisés. Vamos só aqui falar de 2 ou 3 pequenas decisões que ele tomou e que foram realmente importantes para o rumo que a história teve, a história do povo de Israel, a história de Moisés. Moisés nasceu numa altura em que Israel era cativo no Egito e numa altura em que os israelitas estavam a ter, apesar de escravos, maltratados, abusados, estavam a ter tanto desenvolvimento como povo que o faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem israelitas e para salvar a vida do filho, a mãe de Moisés pôs Moisés num cestinho de junco através do rio e foi apanhado pela filha do faraó e pronto. Moisés foi educado e cresceu no palácio do rei, do faraó, como um príncipe egípcio. Ele foi educado para um dia mais tarde, na eventualidade de ser ele o próximo faraó. Acontece que, já crescido, já homem, ele começou-se a perceber, a Bíblia não diz, a gente também não quer saber, mas alguma coisa lhe tocou, a gente não sabe se ele sabia que era israelita e que tinha sido adotado ou se descobriu depois. O que é certo é que a Bíblia nos conta que já crescido, ele tinha por hábito ir ver o povo israelita. Diz na Bíblia o seu povo, portanto parte do princípio que Moisés já sabia quem era. E numa das vezes ele viu um egípcio a maltratar um israelita e na situação de defesa ele acabou por matar o egípcio. Aconteceu uma outra situação mais tarde e ele sentiu necessidade de descobrir um faraó, descobriu que o egípcio tinha sido morto e descobriram que tinha sido Moisés. E então ele teve necessidade de fugir. Portanto, isto foi uma primeira decisão, ele fugiu. E fugiu para longe e esteve no deserto muito tempo. Até que um dia encontrou umas pastoras que levavam rebanhos e depois acabou por as ajudar e foi cuidar dos rebanhos e foi convidado para viver junto da família, do pastor, do pai, pronto. E houve ali uma série de circunstâncias. Uma vez estava Moisés no monte a apacentar, porque ele era pastor, e há aquela situação muito conhecida da sarça ardente, portanto um arbusto que ardia sem arder. Tinha envolto em chamas, mas não ardia. E curioso, com aquilo tudo, como um pastor, como um homem habituado à natureza, curioso, Moisés aproximou-se para ver o que é que estava a passar. E foi quando ouviu a voz de Deus. Portanto, digamos que foi a primeira vez que Deus se lhe dirigiu diretamente. Primeiro disse-lhe que ele estava em lugar santo para se descalçar. Portanto, a presença do Omnipotente torna o lugar santo. E depois Deus disse-lhe que ele tinha sido escolhido para ir salvar o povo do cativeiro. Porque o povo queixava-se, sofria e Deus tinha decidido que era a altura de tirar o povo do Egito. E Moisés foi o escolhido. Quando Deus lhe disse que tinha sido escolhido, Moisés, que sabia como eram os egípcios, tinha vivido na corte egípcia, sabia o que se passava, e como já há muito tempo não estava junto dos egípcios, sentiu uma certa dificuldade e disse a Deus: eu não tenho capacidade para isso, eu sou um homem que não sabe falar. Aqui há versões e há teorias que dizem que ele diz que não sabe falar porque não era culto, não pode ser porque ele foi criado no Egito, educado na corte do faraó, portanto ele era um homem culto. Há outros que dizem que ele tinha um problema, era gago, qualquer coisa semelhante, quer dizer, não está provado, não sabemos.
O mais lógico aqui é quando ele disse eu não sei falar, é na questão de eu já tive tantos anos fora do Egito que eu já não sei falar egípcio. E o voltar a falar com o faraó e não sei o quê. Mas Deus disse-lhe, não digas que não sabes, porque sou eu que te ordeno, sou eu que te comando, tudo o que tu falares sou eu que te direi. E Moisés foi mandado de volta para o Egito para salvar o povo, para tirar o povo do Egito da escravidão. E nós sabemos de toda aquela história, houve aquela situação das 10 pragas, cada vez que Moisés ia ao faraó e o faraó dizia que não deixava sair o povo, vinha uma praga. O faraó pedia, Moisés pedia a Deus, a praga cessava. Moisés voltava a pedir para o faraó deixar sair o povo, para ir adorar a Deus, para se ir embora. E o faraó não deixava e vinha uma nova praga. Isto sucedeu 10 vezes. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E finalmente o faraó deixou sair. Isto aqui só para dizer que Moisés era um homem que ouvia a voz de Deus. Na primeira vez pôde ter dito eu não tenho condições para ir, mas quando Deus instou com ele, ele foi. Durante a peregrinação do deserto, cada vez que o povo se revoltava e que o acusava, porque ele como líder era ele que era acusado de que tudo estava a correr mal, que tinham saído do Egito e afinal andavam ali a morrer de fome, aquele tipo de queixas de quem não sabe o que está a fazer na vida. Moisés nunca se virou contra o povo. Voltava sempre a Deus e dizia, este povo que tu me puseste a liderar é forte mais para mim. Portanto, ele ia sempre a Deus e Deus dava-lhe indicações e Moisés avançava. Portanto, isto aqui só para vos dizer, a história de Moisés é longa, não pode ser contada em 5 ou 6 minutos, só para vos dizer. Cada vez que Moisés precisava de tomar uma decisão, ele ia a Deus e ouvia Deus e decidia de acordo com o que Deus lhe mandava fazer. Portanto, só concluímos que se nós nos deixarmos decidir por Deus, as nossas decisões serão sempre corretas. Fiquem bem, tenham um bom sábado e tomem atenção às vossas decisões.